This call is now being recorded. Ação! Boa tarde, turma da Farmácia Integral para o C Biologia Molecular. Estamos na semana 2, estamos então iniciando a gravação do nosso encontro síncrono. Pessoal, a gente está aprendendo o tempo todo, né? Aqui para a gente, vocês imaginam, tudo é uma aventura. Então, eu estou começando hoje a entrar com o celular também, por uma outra conta, que vocês vão ver um J aí, que sou eu. Então, se alguma coisa... Eu vou até deixar o som baixinho, porque em alguns momentos eu vou querer usar a câmera do celular. Tá? Aqui o que está gravando é a câmera do notebook. Tá? Então, o que for surgindo de dúvidas, vocês podem ir colocando, tá? Que a Fernanda está acompanhando aí para a gente. Eu vou começar o nosso encontro de hoje falando de um resumo do que foi proposto na semana 2. Lembrando, pessoal, que esse protagonismo da elaboração do conhecimento é uma coisa particular a cada um de vocês, né? Sobretudo agora no remoto. Né? Olha, eu posso assistir o síncrono, mas eu posso assistir a gravação. Né? Eu tenho 3 semanas para responder o formulário de questões, tá certo? Eu posso responder o formulário de questões, por exemplo, eu não fico ditando regras, são sempre sugestões. Por exemplo, no assíncrono, depois desse período síncrono. Né? A gente convencionou, e é o correto, né? Até às 16 horas. A gente encerra o síncrono, que para a gravação, e depois, das 16 até as 18, vocês podem ficar na casa de vocês. Eu aproveitei, está com tudo fresquinho na minha cabeça, eu já vou fazer o formas de questões, tá certo? Ou, eventualmente, eu vou ver o vídeo que eu não vi, ou rever aquela parte que eu não entendi. Estou com dúvida? Volta aqui na sala, porque o professor está de plantão, tá certo? Lembrando, nesse período assíncrono, não confundir, tá certo? No assíncrono, então, das 16 às 18 horas, eu continuo aqui nessa sala, tá? Disponibilizo o link dela para as outras 2 turmas, para a turma da farmácia noturna e para a turma da biologia, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, começar a questão de seminários, qualquer coisa, eu vou estar aqui, tá certo? Então, estou com uma dúvida nessa questão, entra, a gente já conversa, já resolve. Não quero entrar, vou fazer outra coisa. Não tem problema. Então, essa flexibilidade, ela é inerente ao que a gente está passando. Né? Na pandemia, tem gente que tem que trabalhar, tem outros afazeres, a gente está em casa. Né? Então, assim, a gente é muito sensível em relação a isso. Então, mas eu tenho muita coisa para ver, o professor postou. Isso acontece muito, começa a estressar. Gente, veja no tempo de vocês, tá certo? Veja lá, mas eu preciso ver tudo de tudo. Eventualmente não, vem e pergunta para gente. Porque, por exemplo, eu ainda não comecei a postar vídeos de YouTube relacionados ao tema do que vocês estão vendo, tá certo? Porque também eu tenho que, não posso assustar vocês, mas eu vou postar alguns vídeos, né, a mais, como, por exemplo, tem para a semana da semana 3, que vai ser depois, não na semana que vem, na outra, né, que tem feriado. Vocês vão ver que lá o professor Valim, ele propõe uns vídeos curtos de YouTube, e eu também vou propor. Sempre nesse sentido, pessoal, não se afobar. Tá certo? Eu acho o seguinte, no caso aqui, né, nós somos da Unifesp, sabe, a formação de vocês é uma coisa muito importante para a gente, então, muitas vezes é preferível pecar um pouquinho pelo excesso do que pecar pela falta. Tá? Mas esse excesso, não vejam como um excesso, como uma pressão em cima de vocês. Tá? Eu acho que interessante, né, você ver o universo de uma UC, a biologia molecular, por exemplo. Eu gosto, vocês veem a minha animação aqui para vocês, mas eu sei que ela não é familiar para todo mundo. Tem pessoas que não vai gostar nunca, mas vai gostar um pouco porque a aula é mais animada, tá certo? Ou então porque percebeu como os conceitos da biomol envolvem a nossa vida, tá certo? Mas espera aí, aquele aspecto em particular me interessou. Então, aquilo lá eu vou me aprofundar mais por um interesse meu, tá certo? Então, eu acho que tem que ter essa flexibilidade. Imaginar que todo mundo vai se interessar por tudo, o aproveitamento vai ser 100% em tudo, para mim não é uma coisa realista. Tá? Então, vamos começar aqui, porque depois a gente vai iniciar o Senado Molecular, o resumo. Tá? Então, peraí, acho que primeiro eu tenho que voltar a compartilhar com vocês. Não, já está compartilhado, pessoal? Não, vou compartilhar.
Se tiver dúvida de alguma coisa que vocês viram, tudo bem que aqui no Senado Molecular a gente vai falar de tudo. Eu não vou. E ó, segunda que vem não vai ter, Júlia. Sabe por quê? Porque o que seria o feriado do funcionalismo público, que é dia 28, que cai na quinta-feira, foi transferido para o dia 1º, para emendar com o dia 2, que é feriado, né, Dia dos Mortos, na terça-feira. Senão ia ser aquela emenda, né, de quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Você duvida disso? Eu não duvido muito. Então, para justamente otimizar e, enfim, né, não perder aula, vai ser o feriado, vai emendar segunda e terça, emendado. Atenção, vamos lá então, no resuminho, é rápido, porque agora também não quero ficar perdendo muito tempo. Ah, que legal, ó, tá vendo? Eu, por exemplo, vocês estão me vendo, ó, com o celular eu consigo saber o que vocês estão vendo, né? Já é uma coisa a mais para mim, ó. Inclusive eu posso explorar qual que é o meu melhor perfil. Ah, olha lá, gente, tem uma hora na idade que você começa a escolher o perfil. Então vamos começar aqui, né? Digamos assim, a semana 2 é o início da nossa biomol. Então, esse contexto histórico, eu acredito que é bastante interessante e importante, porque ele permite a gente construir o conhecimento, um conhecimento que fica, tá certo? Não é aquela coisa de, eu vou decorar alguns conteúdos para poder, sabe, acabar o semestre, passar e esqueceu, tá? Não, aqui a gente está construindo. Então, esse aspecto histórico, ele permite a gente alinhavar isso do começo ao fim, né? Então, a gente propõe, né, inicialmente aqui, né, que molécula contém e transmite as características hereditárias dos seres vivos, tá certo? E isso remete a gente lá no metade do século XIX, com os experimentos de Mendel, né, onde ele, investigando lá as ervilhas, lá no monastério, onde ele vivia lá na Áustria, né, ele viu que havia características que eram herdadas na progênie quando ele cruzava ervilhas, né, aquela coisa do lisa e rugosa. E aí ele deixou um conjunto de experimentos relatados, né, ciência, né? Então isso perdurou, tá? Ele passou, foi embora, mas os dados que ele obteve permaneceram, né? E aí foram resgatados, não é que eles foram totalmente esquecidos, as pessoas não deram muito crédito, não quiseram estudar muito, mas na virada do século XIX para o XX foi resgatado. Então, nesse período, pessoal, vamos imaginar o seguinte, na virada lá do século XIX para o XX, estava bastante desenvolvida, né, cientificamente, metodologias para estudo da química. Tá? Então, a química das biomoléculas tinha arsenal metodológico, alguns equipamentos que permitia estudar. Né? Então, nesse ponto, né, vamos estudar, então, lá uma célula, né, para ver o que faz essa característica hereditária passar de uma geração para outra. Né? E o MIT descobriu esse composto de natureza ácida, eu não vou ficar falando muito porque está lá no Senado Molecular, a gente vai discutir agora. Tá? Então, virou lá para o século XX, né, essa busca de qual seria a molécula da vida, tá certo? Na época, né, eles tinham assim, mas o que é? O que se estudava mais? Justamente o MIT viu que tinha um ácido nucleico, mas já estudava muitas proteínas, né? E as proteínas, aí a questão, mas proteína é feita com 20 tijolinhos, né? Os aminoácidos. Mas espera aí, os ácidos nucleicos são feitos com 4 tijolinhos, né? As bases, A, T, C, G. Então tinha uma parte dos cientistas que falava, não, o código da vida só pode estar nas proteínas, porque tem muito mais possibilidades de combinação com 20 aminoácidos do que com 4 nucleotídeos nos ácidos nucleicos. Né? Então ficava esse debate aí, os grupos tentando provar cientificamente, tá certo? Porque a ciência é evidência, né? É um absurdo a gente pensar que no tempo de hoje alguém possa achar que a Terra é plana, tá certo? Mas tem gente que acha, o problema dela, a questão é evidência, tá certo? Ciência é evidência. Eu amo a ciência porque a ciência, ela não está nem aí com a minha opinião, tá certo? Ela vai andando, ela vai evoluindo através de evidências científicas comprovadas. Sempre é bom dizer isso. Então, lá, olha, em 1928, né, no final da década de 20, foi feito, então, o experimento dos ratinhos, que a gente vai falar, debater mais aqui no Senado Molecular, tá certo? Onde foi estudado, então,
bactérias que causavam ou não causavam uma doença no ratinho, e eles viram que isso era, na verdade, né, a característica hereditária que passava aí era a capacidade de transformar uma célula não patogênica em patogênica, tá? Uma célula dita rugosa numa célula lisa. A gente vai explicar mais isso. Bom, então tinha esse fator transformante, que ele era um fator ou uma molécula da hereditariedade. Passou um tempo, Avery e McCarthy fizeram experimento com as enzimas, que a gente vai falar aqui também. Tá? E depois teve a comprovação definitiva, né, científica, em 1952, com o experimento do liquidificador, que a gente vai falar. O que eu vou adiantar só aqui, e aí quem for discutir, bota isso lá na discussão, na resposta, é que o experimento de MacLeod, Avery, MacLeod e McCarthy, em 44, ele mostrava que era o DNA, tá certo? Só que era um experimento que era feito com extrato de células. Então, o pessoal que achava que era proteína, que era a molécula da hereditariedade, eles falavam, olha, eu não acredito nesse experimento, que vocês estão fazendo isso com extrato, é um experimento muito sujo, tem contaminante, e com isso eles não quiseram acreditar. Mas o experimento do liquidificador, que foi um experimento muito elegante, ele de fato comprovou que era o DNA. Tá? Então aqui, essa figura tem a ver com o princípio transformante, a gente pode voltar nela depois. Tá? Aí, pronto. Tá, então é o DNA, a molécula da vida, né? E aqui a gente vai falar bastante, a bioma é legal porque a gente vai sempre resgatando, tá? Alguém que se sinta perdido, fala com a gente. Mas espera, onde que vamos caminhando, tá? Porque é um caminho que a gente está trilhando, né? Então aqui nessa charge, né? O Felipe, amigo da Mafalda, fala, Mafalda, eu me pergunto qual é o sentido da vida, né? Na direção 5 linhas para 3 linhas, Felipe. Tá? Isso nos remete ao fato de que todas as polimerases, elas só polimerizam, né? Vamos pensar na DNA polimerase, na RNA polimerase, as enzimas, né? No caso da DNA e da RNA, precisa de um molde para poder adicionar a base complementar, no sentido 5 linha para 3 linha, tá? Sendo que as 5 linhas a gente tem aqui um radical fosfato, e no 3' né, 5' fosfato, e no 3' OH temos uma hidroxila, tá certo? Então isso nos remete também ao que vocês já viram. Então vamos procurar sempre buscar aquilo que vocês viram não só no ensino médio, mas também na biologia celular e na genética, né? Se a gente pensar lá na replicação do DNA, e não por acaso o professor Marcelo propõe um vídeo curto falando justamente, rememorando a replicação do DNA, lembra que uma fita do DNA é replicada de maneira contínua e a outra em pedacinhos, que são os fragmentos de Okazaki, tudo isso em função do fato de que as polimerases só trabalham de 5' para 3'. Tá? E isso, além de ser um conhecimento básico da ciência, que está lá no cerne do que é a vida, desde de um vírus que está infectando uma célula hospedeira até um ser humano, tá certo? Rege toda a complexidade aí da vida. Isso é algo que, além de ter esse conhecimento básico, ele permeia muito conhecimento aplicado, tá? De tecnologias avançadas que a gente tem, por exemplo, para sequenciamento de DNA, que a gente vai ter uma aula disso. Tá? Então, esse conhecimento básico, que muitas vezes agraciou os pesquisadores com o prêmio Nobel, não só ele permitiu, né, o desenvolvimento de tecnologias avançadas, isso eu vou falar várias vezes, mas também, pessoal, cadeia produtiva. Então, o que é a cadeia produtiva? Empresas que começaram a produzir insumos de biologia molecular para os pesquisadores que faziam tudo em casa, tudo era caseiro, os experimentos, aí começou o desenvolvimento de kits, tá certo? E, por consequência, aumentando, então, o número de empresas e o número de empregos. A gente vai falar disso muito também, porque muitos de vocês que estão aqui assistindo esse curso vão trabalhar com biomol, tá certo? Seja numa pesquisa, seja sendo o pesquisador principal numa empresa, tá certo? E lembrando, nós estamos aqui para formar os líderes, os melhores empregos estão para vocês, tá? Então, o modelo de Watson-Crick, né? A fita antiparalela, aqui o DNA ele pode ser desnaturado e renaturado, deixa eu ver aqui, já estou falando demais, tem 4 minutos para acabar, né? Aí tem essa questão
da vacina de RNA, tá? Que a gente pode falar mais, tem esse artigo aqui que é bem interessante, porque daqui, pessoal, é interessante a gente trazer também vocês para a nossa discussão o que vocês estão vivenciando, o que eu estou vivenciando, tá? Eu, por exemplo, peguei uma gripe horrorosa há 3 semanas atrás, gente, fui lá, levei um cotonete no nariz e vi que eu não estava com Covid, era uma gripe, tá? Que aliás está dando bastante por aí, viu? Começo com uma dor de garganta horrível e eu ainda estou com a voz, mas estou bem agora, tá? Mas a vacina de RNA mensageiro, sabe? Vocês conversaram disso na casa de vocês, vocês ouviram alguém falar dela na rua, legal trazer essa coisa. Tá bom, então, o que acontece, gente? Eu posso extrair DNA e RNA a partir de amostras, tá certo? Eu vou coletar uma amostra, tá? Uma amostra biológica, tá? Que pode ser desde um pedaço de múmia, por exemplo, ou um fóssil, até uma coleta de sangue, tá certo? Um pedaço de um tumor, tá? Então, eu faço extração, por exemplo, de DNA e os ácidos nucleicos principais que a gente trata aqui na nossa biomol é o DNA e o RNA para diversas finalidades que a gente vai ver e que vocês já começaram a ter contato nos seminários, que a gente vai falar no final da aula. E a extração de RNA também. Então, com DNA, olha, a gente pode fazer testes forenses, identificação de organismo, diagnóstico de doença, por exemplo, RT-PCR, para detecção do SARS-CoV-2. Tá? Tem um vídeo para a próxima aula que eu coloquei, que foi uma entrevista que eu fiz com uma amiga minha, que está na linha de frente para detecção, que é bem legal. Tá? Isolamento de genes, para eu clonar o gene, para eu poder produzir um biofármaco, para eu poder fazer uma terapia gênica, para eu poder gerar um organismo transgênico, tá certo? E RNA. O RNA vai me permitir, extraindo o RNA, determinar a expressão gênica, como que está a regulação desse gene, se ele está sendo mais expresso, menos expresso, e também posso utilizar para clonagem de genes. Tá? Os materiais coletados, eu falei para vocês, os mais diversos, a gente vai falar mais disso. Tá? Olha aqui, as empresas, elas comercializam muitos kits e reagentes para biomol, tá certo? Então, assim, também é um nicho de trabalho, as pessoas que vendem esses kits. Ah, professor, mas vou fazer faculdade para ser vendedor? Gente, depende, eu já tenho amigos, conheci pessoas que fizeram pós comigo, que trabalham muito bem, que têm ótimo salário vendendo equipamentos de alta performance, tá certo? Enfim, e para quem está na empresa ou no laboratório de pesquisa, a possibilidade de adquirir esses kits para poder otimizar e avançar mais rápido na pesquisa, tá? Falaremos disso também. Bom, aqui dentro do nosso resumo, o que é importante? Eu isolei um DNA ou um RNA, isso está lá no vídeo assíncrono, tá? O que acontece, gente? Eu tenho que saber duas coisas, basicamente. Primeiro, a quantidade de material que eu consegui isolar, tá certo? Se eu vou ter em quantidade para poder fazer os experimentos que eu tenho que fazer depois, e a qualidade desse material, desse DNA ou desse RNA, tá? Sendo que essa qualidade a gente mede pelo grau de degradação do DNA ou do RNA purificado, tá? Sendo que o RNA ele é muito mais sensível à degradação do que o DNA, primeiro, porque ele é simples fita, ele é mais fácil de ser degradado. E segundo, porque as RNases, que são as enzimas que degradam o RNA, elas são muito mais, digamos assim, fortes, né? Elas resistem muito mais à inativação do que as DNases, tá? Isso está lá no vídeo também. Então, se eu quero olhar a qualidade para saber se eu extraí um DNA e ele está íntegro, isso aqui é um DNA, olha lá, eu extraí, apliquei nesse pocinho da eletroforese, tá? A gente explica direitinho lá a eletroforese, e olha aqui, o DNA dessas duas amostras, ele está lá perto do pocinho, tá? O gel de agarose, ele é como uma gelatina, aquelas que a gente faz para comer, só que é uma gelatina sofisticada, altamente pura, livre de DNase e de RNase, tá certo? Então, como o DNA não foi fragmentado, ele está de alto peso molecular, tá? Então a qualidade dele é muito boa, o que acontece? Ele fica todo lá em cima do gel, tá? Porque o gel é como se fosse uma esponja, tá? Que vai dificultando a migração. Tá? Quando eu tenho uma amostra que está degradada, ela pode fazer esse arraste com fragmentos de todos os tamanhos. Tá? E aqui, para finalizar, isso aqui é um que eu fiz aqui no meu ateliê de aulas aqui, né?
um dia eu estava aqui, eu falei, olha, eu vou fazer isso aqui, né? Olha, o SARS-CoV-2, a proteína spike ali, né? Que dá aquela, parece um, como que fala, gente? Esqueci agora, que fica esse coisinho para fora ali, esse biquinho de jaca. Tá? Então tem um gene, que é o gene spike, que codifica essa proteína, que está lá no envoltório do vírus, né? Que é uma proteína imunogênica e que também, por isso, é utilizada para geração de vacina, tá certo? Então, não só a gente pode coletar, né? No caso aqui, o cotonete vai lá e coleta o vírus, tá certo? Aí é isolado o RNA, todos os RNAs do vírus, e é feito o diagnóstico por RT-PCR, a gente vai ver na próxima aula. Ou então pode ser feita a vacina de RNA mensageiro, né? Que no caso aqui deu certo por uma questão de que ela é envolta numa camada lipídica, a gente pode falar mais disso também, né? E agora a questão, quando é que essa tecnologia do RNA mensageiro vai ganhar o prêmio Nobel? Isso já está nas bancas de apostas. Então, agora que eu vou parar a apresentação. Espinho, olha, tá vendo? Então, a gente vai perdendo aqui as palavras. Pessoal, então aqui, ó. Gente, eu vou falando muito, porque não pode, se eu não falar, depois do almoço, a gente vai ficar falando assim, pessoal, então, em 10 minutos vocês estavam todos dormindo, e eu ia dormir junto. Então tem que animar. O negócio aqui é animação. Bom, também é legal os feedbacks que a gente tem de vocês. Então, por exemplo, na semana, se foi a semana retrasada, né, antes da SCUD, a turma da farmácia noturna teve essa aula. E aí, naquela aula, eu até coloquei no aviso para vocês, né? O que aconteceu? Tinha tido feriado, tinha sobrado pouco tempo, essa aula era logo para eles, não foi como vocês que tiveram mais tempo, né, para poder olhar o material. Então eu cheguei e falei, olha, pessoal, normalmente eu sorteio os grupos na hora para responder as questões do Forms, né? E isso pode causar um certo estresse, porque sabe, vai ali na hora, né, fazer, às vezes, justo aquela questão não deu para ver direito, e aí tem essa dinâmica de interagir com o grupo, né, importante isso. Aí eu falei para eles, então foi o seguinte, eu sorteei antes as questões, tá? Então, olha, já sabendo previamente que grupos que vão responder as questões, que estão aqui, por exemplo, eu anotei e coloquei numa tabelinha lá para vocês. Tá certo? Então, com isso, a expectativa é que vocês possam desenvolver melhor a discussão das respostas, tá? Porque aqui não é uma questão de falar, é V ou F, mas é a gente aproveitar esse momento para construir, e muito importante, gente, descobrir as dúvidas, o que não ficou muito bem entendido ou que eu não entendi mesmo, tá certo? Por eventualmente eu voltar na aula, eu colocar lá no Reensina, que a gente tem, que é anônimo, a dúvida. Tá? Então é muito importante a gente esclarecer as dúvidas. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fale. Eu quero começar já o Senado Molecular para a gente ter um finalzinho que eu queria falar com vocês dos seminários, tá? Que já está postado lá, que é uma coisa também que a gente quer que seja um foco aqui de animação para a gente. Então vamos começar o nosso Senado Molecular. E aí, Fernando, eu vou pedir só para você me ajudando aí em relação aos grupos, tá certo? Então, por exemplo, vamos lá, gente. Aí seria interessante se vocês abrirem o arquivo com as questões, tá? Então, tem questão de 1 a 4, né? De A, B, C, D, A, E. Então, 1 de A, E, 2 de A, E, 3 de A, E, 4 de A, E. Então, vamos lá. E é verdadeiro ou falso? Então, vai falar se é verdadeiro ou falso, sem problema, gente. Eu errei. Gente, às vezes errar é bom, porque traz uma compreensão. Mas estava faltando só isso para entender. Então, o objetivo aqui é discutir. Vamos começar, então. Olha, eu até fiz, vocês devem... Eu mandei para vocês, né? Eu Professor, sorteando... você quer que eu não, mas eu compartilhe as questões para você? Que aí você consegue ver e eu... Peraí, E eles vou veem, eles compartilhar conseguem aqui. ver também, né? É melhor. Tá. Peraí que eu vou Não, tentar. eu vou fazendo aqui a narração. Então, vamos começar. Questão 1A.
Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Em meados do século XIX, Mendel estabeleceu as bases da genética, evidenciando o DNA como uma molécula capaz de transferir as características hereditárias. Então, aqui, para animar, né, essa questão, temos o grupo 1, que ficou com essa alternativa 1A. Grupo 1, você poderia me falar, Fernanda, você anotou os senadores e Anotei senadoras? sim. É a Então, a hora que eu Gabriela, falar grupo Naomi. 1, você fala, então, senadora Gabriela, do grupo 1. Gente, porque é o seguinte, aqui é uma instância representativa, tá? A gente valoriza a democracia, valoriza a paz mundial. Então, o nosso Senado molecular ele é voltado para o conhecimento e a paz mundial. Pronto. Então, quem é a senadora do grupo 1? Gente, quem for pode falar. Porque eu não estou com esse controle aqui. Estão me Dá para ouvindo? escutar sim, professor. É aqui, senadora Gabriela, né? Então vamos lá. Senadora Gabriela, essa alternativa, em meados do século XIX, Mendel estabeleceu as bases da genética, evidenciando o DNA como uma molécula capaz de transferir as características hereditárias. É verdadeiro ou falso e por quê? Gente, se tiver mais alguém do grupo 1 aí que queira ajudar, às vezes a pessoa pode ter caído da sala, a gente não sabe. Senadora Gabriela, estamos aí. Tem mais alguém do grupo 1? Professora, ela falou que o microfone dela não está funcionando. E que ela e o grupo dela ficaram falso. Tá bom. E tem alguém do grupo que possa desenvolver e falar para a gente por que é falso? Tem mais alguém do grupo 1 aí, pessoal? Do grupo da senadora Gabriela? Eu sou do grupo 1, professor. A gente colocou que é falso. Ô, Amanda. A gente colocou que é falso porque o Mendel estabeleceu só que existiam fatores que garantiam a hereditariedade. E não que ele estabelecia que ele evidenciava o DNA como a molécula que traria a hereditariedade. Exatamente, isso mesmo. Grupo 1, muito obrigado. Então, é aquela história, né? Como se ele estivesse olhando no microscópio com aumento de 10. Né? Então, ele está investigando que tem realmente alguma coisa que passa, que é determinante para as características, né? Quando tem um cruzamento, pai, mãe, enfim, masculino e feminino, que tem uma descendência, né? Mas não tinha ideia do que seria isso. Né? Inclusive, o termo genes foi cunhado bem depois. Né? Então, exatamente, não foi evidenciado que era o DNA, era esse fator mesmo da hereditariedade. Bom, vamos lá agora para a questão 1B. Frederick Nietzsche, em 1800, e aqui está borrado o meu negócio, tá aqui, ó, 69, bem que a Fernanda colocou. 1869, descreveu a presença de um composto de natureza ácida em núcleo de eritrócitos. E eu tenho aqui marcado que essa questão é do grupo 2. Quem que é a senadora do grupo 2? Boa tarde, professor. Sou eu. É o Victor. Ô, senador Victor, por favor. Sobre essa questão, o meu grupo, a gente discutiu, a gente colocou que é falso, porque Michel, ele de fato descobriu um composto de natureza ácida, mas no caso foi nos núcleos de leucócitos, que os leucócitos eram identificados em bandagens contendo pus, retiradas de instituições médicas. Ele, como posso falar, ele foi atrás dessa descoberta ele chegou a essa descoberta dos componentes ácidos porque ele queria estudar a formação de tecidos, a formação de células que ainda não haviam sido
completamente explicadas por outros cientistas da época, e eles tinham já uma base de que as proteínas eram uma grande chave para descobrir, para seguir, era uma base para seguir, para chegar nessa descoberta, e ele inicialmente conseguiu ele conseguiu primeiramente isolar esse composto ácido através da adição de substâncias ácidas e alcalinas num mesmo tubo de ensaio, mas ele conseguiu especificar mais de forma mais profunda os componentes dessa proteína, desse composto que ele veio a chamar de nucleína, porque estava presente no núcleo através da adição da proteína peptase, porque ele descobriu que a peptase ela não conseguia fazer a lise dessa proteína, então, não, a lise da nucleína, então ela não se caracterizava como uma proteína igual outros estudos estavam sugerindo naquela mesma época. Excelente resposta. Gente, eu acho que para mim ficou comprovado de que sortear os grupos antes é mais produtivo do que na hora, porque não só não fica estressante para vocês, como olha as questões como vêm elaboradas, né? Ficou muito interessante, eu agradeço muito aí ao senador, ao grupo, né, de trazer essa reflexão, né? Então vamos imaginar, ele foi trabalhar, aí entra a questão já entra, né, que tá lá na aula do assíncrono, que é a coleta do material. Então ele foi trabalhar com material que era abundante, né? Imagina, num hospital, né? Naquela época ainda não tinha antibiótico, que devia ter mais, assim, produção era de bandagem com pus, né? De ferimentos, aquela coisa, né? Da rotina do hospital. E ele foi, então, trabalhar com leucócito, que tem um núcleo grande, que facilitava para ele extrair os componentes. E olha que interessante o trabalho dele, né? Quer dizer, ele foi estudar a natureza desse composto, né? E, bom, é proteína ou é ácido nucleico? Né? E o que ele fez? Tratou com protease, né? E viu que não degradava essa substância ácida. Ou seja, não era de natureza proteica, ele chamou de nucleína. Tá vendo? Então, além de tudo, gente, vem essa questão da metodologia da ciência que a gente pode desenvolver aqui. E uma outra coisa é que aí a pegadinha do professor, né? Coloquei núcleo de eritrócitos, tá? Não, porque eritrócito não tem núcleo, né? Uma célula que ela trabalha na oxigenação dos tecidos e ela não tem núcleo. Essa foi só uma pegadinha, mas excelente resposta. Vamos para a questão 1C. Frederick Griffith, estudando o agente patogênico bacteriano causador da pandemia de gripe espanhola, descreveu a transformação de cepas de Pneumococcus pneumoniae não virulentas, que era rugosa, em cepas virulentas lisas. Explicar no Senado Molecular o experimento dos ratinhos. Tá? Então, enquanto isso, eu vou... Fernanda, eu vou pedir para você... Eu não sei se eu posso compartilhar em cima? Ah, não, você tem que parar a apresentação, por favor, para eu colocar a figura dos ratinhos aqui. Eu paro sim, quem professor. Que vai responder? É a Ana. Quem vai responder é a senadora Ana, do grupo 3, né? Isso. Então, senadora, eu vou colocar aqui a figura, mas você já pode ir falando. Então, essa questão é verdadeira, e agora eu vou explicar um pouquinho. O Griffith utilizava em seus experimentos a cepa lisa virulenta, denominada de S, e a cepa rugosa não virulenta, denominada de R. A cepa S, ela possui uma secreção de uma capa polissacarídica que serve como uma blindagem contra o sistema imune do organismo hospedeiro. E por isso ela causa a doença e a morte. Já a cepa R, que é a rugosa, ela não secreta a capa polissacarídica e dessa forma ela é reconhecida pelo sistema imunológico do hospedeiro. No experimento, ele foi em várias etapas. Na primeira etapa, ele cultivou as células virulentas vivas e injetou no ratinho, que faleceu.
Na segunda etapa, ele injetou células vivas não virulentas e o ratinho sobreviveu. Na terceira etapa, ele tratou uma cultura de células virulentas com calor, o que fez as bactérias exporem o DNA, e quando ele injetava essas células no ratinho, ele sobrevivia. E na quarta etapa, ele pegou os extratos de células virulentas que foram tratadas com calor, essas células já estavam mortas, e juntou com as células não virulentas, e injetou no ratinho, que contraiu a pneumonia e morreu. Quando Griffith retirou uma amostra de sangue do ratinho morto, ele encontrou células virulentas vivas e com isso ele concluiu que as bactérias da cepa R teriam adquirido um princípio transformante da bactéria S, que foi morta pelo calor, permitindo que ela se transformasse em bactérias S e tornando-se virulenta. Excelente resposta, senadora. Então, olha, tá vendo? Um experimento que tem todas as etapas, né? Aqui, lá no vídeo assíncrono e no PDF do assíncrono, tem até uma foto de uma placa de Petri com a cultura lisa e a rugosa, né? Então, a rugosa, na verdade, é essa que está menorzinha aqui, que pelo fato dela não secretar a cápsula polissacarídica, a colônia fica parecendo mesmo mais rugosa. Essa, como secreta a cápsula polissacarídica, fica como se fosse um creminho assim por cima, por isso que tem essa característica lisa. E, na verdade, né, como foi muito bem salientado, o fator de virulência dela é essa cápsula polissacarídica que é secretada e que serve, então, com essa blindagem para o sistema imune. Né? Então, aqui, você imagina, quando a gente pega aqui a bactéria, uma cultura da bactéria virulenta, né, que tem a cápsula, e ferve, na verdade, ele vai expor, ele vai meio que explodir as células ali dentro. Né? E com isso vai liberar todo o DNA, todos os componentes, vai virar um extrato aquilo, tá certo? Então, de fato, ali o ratinho sobrevive, porque a célula não está mais viva. Mas quando tem a transformação, e aqui eu vou para esse slide, né? Tá aqui, ó. É isso que eu queria mostrar para vocês. Olha aqui, a colônia rugosa, pequenininha, e a colônia lisa, então ela secreta aqui a parede polissacarídica. E uma coisa interessante, pessoal, que essa transformação, então, isso foi determinado depois, né? É um pedaço do DNA, então, da célula virulenta morta pelo calor, que codifica justamente componentes que vão secretar essa parede polissacarídica, tá certo? Então, é um gene que codifica a secreção da parede polissacarídica. Esse gene, então, da bactéria virulenta, ele é internalizado dentro da bactéria não virulenta, no processo de transformação natural, tá? Porque, além do que, lá, acho que eu falo isso lá na aula, ele deu uma sorte, né? Lógico, a sorte favorece as mentes preparadas, né? Uma frase famosa da ciência. Ele trabalhou com uma cepa gente, me ajudem aí, de Pneumococcus pneumoniae, né, da bactéria que causa a gripe espanhola, que tinha justamente essa maquinaria para poder internalizar DNA externo, Pneumococcus pneumoniae, de colocar DNA livre de fora para dentro, tá certo? E nisso, lógico, algumas células adquiriram um pedaço de DNA com o gene que codificava a cápsula polissacarídica. E o que nós vamos ver na quarta semana é que tem uma maneira da gente fazer isso, então aí já é uma manipulação genética, fazer isso no laboratório, tá? Para poder transformar uma bactéria em outra. E, lógico, hoje em dia a gente está transformando organismos, tá? Até aí, no fim do curso a gente vai ver isso. Então, excelente resposta. Se surgir dúvida, coloquem aí para a gente, pessoal, por favor. E vamos agora para a questão 1D. Em 1944, Avery, MacLeod e McCarthy realizaram experimentos com cepas virulentas e não virulentas de Pneumococcus pneumoniae e enzimas específicas que sugeriam fortemente que o princípio transformante estudado por Griffith era a molécula de DNA, responsável pela transferência das características hereditárias. Então, explicar no Senado Molecular esse experimento, e aqui nós temos o grupo 4. Tá? Pessoal, aí foi o seguinte, viu? Deixa eu só explicar para vocês como eu fiz.
Como tinha 20 questões e são 13 grupos, primeiramente, as 13 primeiras questões, né, um A, um B, né, eu fui linearmente, né, grupo 1, 2, A hora que acabou no grupo 13, eu sorteei. Fui lá no meu bingo molecular e sorteei os outros. Por isso que tem alguns grupos que estão com 2 questões. Tá explicado aí na gravação. Então, vamos lá. Grupo 4, quem que temos de representante? Senador ou senadora? É o Rafael. Senador Rafael. Oi, professor. Oi, pessoal. Tudo bem? Consegue me ouvir? Perfeito. Não, tá. Não, então, essa questão a gente discutiu em grupo e aí a gente propôs que ela é falsa, mas não pelo conteúdo, é porque ele fala que o agente causador, né, é o Pneumococcus pneumonia. E a gente pesquisou, a gente viu que é o Streptococcus pneumonia. Mas em relação ao experimento, tá tudo certo. Realmente realizaram o experimento com as cepas virulentas, SR, que eles queriam comprovar aquele experimento de Griffiths. E aí eles pegaram essas cepas virulentas, aqueceram e aí, então as desnaturaram e exporam o material genético delas. E aí eles trataram com 3 tubos de ensaios, cada um tinha proteases, né, que enzimas degradam proteínas, outro tinha RNases, que enzimas de RNA, e DNases, que degradam DNA. E aí eles pegaram esse extrato, né, essa sopa, né, essa fervura, e puseram nesses 3 tubos de ensaios e depois puseram cepas não virulentas. E aí eles descobriram que nos tubos de ensaios que tinham proteases e RNases, as cepas não virulentas, R, se tornaram virulentas S. Então, o princípio transformante não era nem proteínas e nem RNA. E naquele tubo de ensaio que tinha DNases, como atingiu diretamente o DNA, as cepas não virulentas continuaram não virulentas, né? Porque não ocorreu essa transformação, né? Essa adesão de DNA extra, né? DNA de fora. Eles, mas a gente só pôs falso por causa da espécie em si, né, que a gente buscou e viu que era Streptococcus pneumonia. Mas o experimento tá certinho. Senador, e aí, na verdade, isso foi uma comida de bola do professor, porque eu queria colocar, era Streptococcus pneumoniae, mas na hora de fazer ali, eu coloquei Pneumococcus pneumoniae, porque também seria uma pegadinha besta, né? Trocar o nome do gênero. Mas tá ótimo, tá certo? Vamos assumir aí, essa alternativa pode ser verdadeira ou falsa, digamos. Tá, não, na verdade, sim. ela é falsa porque eu comi bola. Mas eu queria saber, pessoal, se vocês entenderam, se ficou... Na verdade, não entenderam. Alguma dúvida em relação ao delineamento desse experimento? Ficou alguma dúvida em relação a esse experimento? Que a gente chama de... Eu, pelo menos, costumo chamar, senador, de experimento das enzimas. Sim. Né? Porque foram as enzimas específicas que permitiram eles chegarem aí a uma molécula que não era degradada, né? Que mediava a transformação. E aí, que nem o senhor comentou também, né, teve alguns cientistas da época que acreditavam que o princípio transformante era proteína, e aí desqualificaram, né, o experimento, falando que tinha sujeira, tinha resto de proteína na fervura, né, então, esse experimento já provava que era o DNA, né, o princípio transformante, mas já não foi aceito, aí teve que vir outros experimentos do Hershey e Chase, que aí não tinha o que falar, você falar... Que é o próximo. Muito obrigado, senador Rafael, e ao grupo. Agora, então, vamos para o outro experimento, obrigado. né? O experimento que... Obrigado vocês. Então, vamos lá. 1E. Em 1952, Chase e Hershey realizaram o experimento do liquidificador, o qual validou o experimento de 1944 com as enzimas, estabelecendo de uma vez por todas que o DNA é a molécula da hereditariedade. Então, vamos explicar o experimento do liquidificador, grupo 5, senadora Rafaela. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, senadora. Você consegue me ouvir bem? Perfeitamente, senadora. Ok, então vamos lá. A gente colocou que ela é verdadeira. Como você mesmo disse no início da aula, esse assunto, né, da hereditariedade, ele já vinha sendo trabalhado. Então, com o experimento anterior do Avery, já tinha indícios, né, de que seria o DNA, mas não de forma definitiva.
Então, com o experimento do liquidificador, eles acabaram comprovando de forma definitiva. Então, explicando um pouquinho sobre o experimento. Já que esses vírus são organismos, né, razoavelmente simples, compostos de uma molécula de DNA e uma cápsula proteica, eles conseguiram comprovar, né? Então, uma dessas pessoas, que foi a Martha Chase, ela buscava saber qual era o componente, né? Ou seja, qual dessas estruturas era envolvida, de fato, no processo de reprodução dos bacteriófagos. Então, ela participou dos experimentos com o Hershey. Eles adicionaram o bacteriófago com uma marcação diferencial no DNA e na cápsula proteica a uma cultura de bactérias, possibilitando que os vírus infectassem, né, as bactérias. Então, eles agitaram essa mistura com um liquidificador bem controlado, né, para separar os vírus das bactérias de forma que não fosse estourado as membranas. Então, no fim do experimento, eles examinaram só as bactérias separadas, procurando, né, as partes marcadas. E dentro das bactérias que tinham, né, as partes marcadas do DNA do vírus, da cápsula proteica. Então, concluindo, eles conseguiram perceber que o DNA do bacteriófago penetra na bactéria quando ocorre a infecção e que, a partir do DNA, é produzida toda uma nova geração, né, dos bacteriófagos com DNA e com proteínas que são típicas da espécie que foi usada. Então, com tudo isso, a fonte das informações hereditárias acabou sendo comprovada, que é o DNA, que a partir deles é que se pode produzir tanto o DNA quanto as proteínas virais. Exatamente, senadora. Excelente explicação, bem completa. Eu só vou colocar umas coisinhas a mais. Então, sintetizando aí, né? Para fazer esse experimento, você vê, né? Ele trabalhou com um que tem de mais simples, né? Que é vírus, bacteriófago. Por isso que foi um experimento bem conduzido, com controle, com tudo, e o resultado comprovou de fato que era o DNA e ninguém mais refutou essa evidência, né? Então, ele tinha que produzir, né, os dois, né, a Martha Chase e o Hershey, produzir fagos, então, bacteriófagos marcados no capsídeo, né, em volta, que são as proteínas radioativamente, e um outro pool de fagos marcado dentro, né, no DNA, no ácido nucleico. Como que ele faz isso, gente? Ele tinha, então, 2 nutrientes marcados radioativamente. Um era fosfato, tá? Porque o fosfato é uma fonte de nutrição para maquinaria celular, tá? Onde o fósforo ali, o átomo de fósforo, é um fósforo radioisótopo 32, que ele é radioativo, tá? E no outro, então ele dava todos os componentes para a bactéria se desenvolver. E quando infectava com o fago, os fagos que eram gerados, eles eram gerados com esse fosfato radioativo no capsídeo, na parte de fora. Tá? E num experimento em paralelo, ele dava para a cultura sulfato radioativo. Tá? Nesse caso, com um isótopo 35 do enxofre, tá? Na forma de sulfato. Então, o sulfato, ele utilizado na nutrição da bactéria e formando, então, uma progênie, né, os bacteriófagos marcados no DNA. Troquei tudo, gente, desculpa. Marcado com o fósforo radioativo. Então, voltando. Proteínas tem sulfato, tá, radioativo, usou sulfato radioativo, por quê? O enxofre radioativo, ele faz parte, por exemplo, da metionina, que é um aminoácido. E no caso do DNA, eles fizeram, então, uma cultura onde ele deu como fonte de fosfato, o fosfato marcado com fósforo 32, olha lá o erro do professor, que então marcou lá, né, no caso ali tem o fosfato ligado no carbono 5 do nucleotídeo, então ficou marcado o DNA. E aí, independentemente, né, o que ele fez? Gerou essas duas populações de fago, uma marcada com enxofre no capsídeo, a outra marcada com fósforo no DNA, infectou novas bactérias, tá, que tinham acabado de crescer ali, tá? E aí o liquidificador, no caso, né, porque tem aqui a célula e o bacteriófago, ele pousa
aqui na parede da célula, né? E vai injetar o DNA dele e fica grudado aqui do lado de fora o capsídeo proteico. Só que o fago é muito pequenininho. Então, o liquidificador ali, no caso, ele só serve para movimentar o sistema para poder liberar os capsídeos vazios para o meio de cultura. Então, ele fica lá nadando naquele sobrenadante, tá certo? Enquanto o DNA que foi injetado, ele está dentro da célula. E aí, o que ele faz para finalizar o experimento? Ele centrifuga. Então, as bactérias fazem um sedimento no fundo do tubo e os capsídeos ficam lá boiando no sobrenadante. Né? E aí que ele usa, então, um contador Geiger, né, para medir a radioatividade, e ele vai ver o quê? Aonde os fagos estavam marcados no DNA, no caso ali com o fósforo radioativo, eles estavam no fundo do tubo, junto com as bactérias. E no outro, onde ele tinha marcado os capsídeos com enxofre radioativo, o que acontecia? A radioatividade estava no sobrenadante, não estava no fundo junto com as bactérias. Tá? Então, espero que eu não tenha confundido vocês. Ficou ok? Senadora Rafaela? Sim. Complementou a sua explicação ou atrapalhei? A sua explicação foi ótima. Complementou com certeza. Complementou? Então, tá bom, querida. Obrigado. Vamos, então, agora para a questão... Obrigado. Pela questão 2. 2A. Em 1948, Chargaff descobriu que a razão molar de base do DNA adenina e timina eram iguais. Tá? Então, razão molar. Tá? Quando contava quantos tinha A, quanto tinha T e dividia. E as bases citosina e guanina também eram iguais. Porém, seu trabalho foi desacreditado, pois as razões ATCG variavam entre diferentes tipos de organismo. Isso é verdadeiro ou é falso? Grupo 6. Quem que temos representando o grupo 6 Senadora no Victória. dia de hoje? Sou eu, professor. Senadora Boa Victória. tarde. Tá dando para me ouvir? Querida. Tá, perfeito. Então, o meu grupo, a gente respondeu que essa questão é falsa, porque o trabalho de Chargaff ele não foi desacreditado. Apesar de existirem diferenças mínimas entre as razões molares, como o senhor disse que eram diferenças estatísticas, elas continuavam sendo consideradas iguais, e o que variava entre organismos diferentes eram as quantidades de cada uma das bases, como dá para a gente ver na tabela. Porém, as razões molares são iguais. Senadora, tá dando para ver a tabela aí que eu estou tentando mostrar? Tá sim, professor. Ah, beleza, ótimo. Acho que fica melhor para explicar, né? Ok? Ok. Então, peraí, vamos resumir de novo. Fala para mim de novo, porque aí você vai falando e eu vou mostrando aqui. Ah, Por tá favor, certo. só repete aí para mim. O nosso grupo respondeu que é falso, porque a questão diz que o trabalho de Chargaff foi desacreditado, mas na verdade ele não foi. Isso. Porque as razões molares são realmente iguais, independente dos organismos estudados, e o que muda, de acordo com o organismo, são as quantidades de cada uma das bases. Em cada organismo, né? Isso. Como dá para a gente observar na tabela. Na tabela, tá vendo? Mycobacterium tuberculose tem lá aproximadamente 15%, né, de A e de T, e o homem tem 30%. Gente, isso é derivado da característica do genoma, né? Mas essa razão molar de A com T e C com G, ela não muda, é sempre 1. Lógico que aí tem a diferença do experimento, né? Então, com isso, foi, como foi explicado, né, foi um dado muito importante para o próximo passo, que foi chegar na estrutura do DNA. Senadora, muito obrigado, que é a próxima questão. Então, vamos para a questão 2B. Em 1953, Watson e Crick propuseram um modelo de dupla hélice para a estrutura do DNA, baseados unicamente em estudos teóricos, sem a contribuição de mais ninguém. Explicar no cenário molecular como a estrutura do DNA, ligação covalente, ligação de hidrogênio de estrutura antiparalela, caracteriza o princípio da vida e a sua propagação por meio de descendentes. Então, por gentileza, o grupo 7, temos como representante... A senadora Gabriela Salles. Oi, tá me ouvindo? Gabriela, estamos, querida, pode? A gente colocou...
A gente colocou que é falso. Primeiro a gente vai falar sobre a afirmação e depois a parte do explicar no Senado. Não. A gente colocou falso porque o Watson e o Crick, eles sim determinaram o modelo para o DNA. E também é importante falar que o modelo deles, ele levou em conta que os fosfatos e a desoxirribose, elas são polares e hidrofílicas, então elas ficam para a parte externa do DNA, enquanto que as bases nitrogenadas são hidrofóbicas e ficam na parte interna. Só que eles não fizeram sozinhos, eles tiveram contribuições, como por exemplo do Irving Chargaff, em 48, que como já foi falado, ele mostrou a razão molar entre as bases nitrogenadas AT e CG, que é sempre mais ou menos a mesma, independente do organismo estudado. Também teve o Linus Pauling, que descobriu que proteínas podiam ter estrutura de alfa-hélice. Então, ficou uma pergunta de, será que o DNA também pode ter essa estrutura de alfa-hélice? E também, em 52, Maurice Wilkins e Rosalind Franklin, eles registraram uma imagem do DNA por difração de raio-x. É uma imagem de alta qualidade que mostra um pouco da estrutura do DNA, mostrando que é uma molécula helicoidal dupla hélice. Então, depois de tudo isso, o Watson e o Crick conseguiram estabelecer um modelo para o DNA. Perfeito, senadora. Agora, sobre a estrutura do DNA, princípio da vida e propagação por meio de descendentes. Falando um pouquinho sobre a estrutura do DNA, é que ele se constitui de nucleotídeos, e ele também tem alguns tipos de ligações. Ele é formado basicamente por duas fitas antiparalelas, ou seja, cada uma vai em um sentido. Uma vai no sentido 5', 3', a outra vai no sentido 3', 5'. É como se falasse que uma vai de baixo para cima e a outra vai de cima para baixo. Elas são sentidos inversos. Essas fitas, elas são estabilizadas por ligações covalentes, as ligações fosfodiéster entre a hidroxila do carbono 3 e o grupo fosfato do carbono 5. Por isso que se diz que o sentido da vida é no sentido 5', 3'. Também tem as ligações de hidrogênio entre os nucleotídeos de cada fita, mantendo a forma de dupla hélice, mantendo as duas fitas próximas. Essas ligações de hidrogênio, elas se dão entre adenina e timina, são duas, e entre citosina e guanina, que são 3 pontos de hidrogênio. Então, citosina e guanina, como elas têm mais ligações, essa ligação delas é mais forte, porque são 3 ao invés de 2. Também, sobre o princípio da vida e hereditariedade, é que o DNA é responsável por isso, porque parte do DNA é passado dos pais para os filhos, e cada sequência de nucleotídeo é responsável pela formação de certos aminoácidos específicos que geram as proteínas. E a passagem dessas informações ocorre por meio da meiose nos gametas dos pais, onde as células 2N se dividem em células N, e depois na fecundação há a formação de como se fosse um DNA completo, que seria o DNA dos descendentes. Essa propagação de hereditariedade é possível graças à estrutura inteligente da molécula do DNA, que as bases nitrogenadas são correspondentes a T, C e G. E com uma única fita do DNA já dá para saber como que é a outra. Então, ajuda na replicação isso, como elas são correspondentes. Perfeito. É basicamente isso. Excelente. Está gravado. Então, grupos, quem do grupo não apareceu hoje, falou, tem explicação lá. Teve a senadores colocaram explicações ótimas. Excelente explicação, senadora Gabriela. Obrigada. E aí, no caso, vou contar só uma fofoquinha da questão, e aí eu vou compartilhar aqui agora a tela, que é um momento importante aqui que eu quero, acho que estamos no tempo, que chega uma hora que vai dando vamos apressar, mas acho que está indo num timing bom, né, pessoal? E vocês, depois vocês vão vendo aí se a gente está animando isso. Eu venho aqui para mostrar o quê? Vamos ver aqui. Tá. Primeira coisa, pessoal, aqui está o experimento do liquidificador, né? Para quem eventualmente viu ou quem não viu ainda, né? Esse aqui. Então, está aqui a Martha Chase e o Alfred Hershey.
Tá? E aí foi pela descoberta do mecanismo de replicação da estrutura genética dos vírus, né? Em 1969, a Comissão do Nobel agraciou o Hershey por essa descoberta, né? E aí eu sempre falo assim, mas está faltando alguém na foto? Né? Existe sexismo na ciência? Tá? Então, deixa essa questão. Aí vamos aqui para a descoberta da estrutura do DNA. Tá certo? Então, Watson e Crick chegaram a esse modelo, né? Como a senadora falou, eles não tiraram isso só da cabeça deles, teve várias contribuições, mas a contribuição, digamos assim, fundamental para que eles pudessem desenvolver esse modelo e publicar o paper na Nature, que é justamente essa página, não é a primeira página do paper, o paper começa e termina aqui, tá certo? O fundamental foi essa fotografia, tá certo? Que foi uma fotografia obtida por difração de raio-x de DNA, obtida pela Rosalind Franklin. E detalhe, ela obteve, porque assim, o Watson e Crick, eles tinham visto uma fotografia de difração de raio-x que outra pessoa tinha feito, mas era uma coisa assim totalmente desfocada. Imagina essa imagem aqui, sem foco nenhum, não tinha resolução para dizer nada, mas era assim uma tentativa de ter a difração do DNA. A Rosalind Franklin obteve essa figura, tá certo? E ela estava descrevendo isso para um artigo. O que aconteceu? O Morse Wilkins, que era o chefe do laboratório, pegou o resultado dela, sem ela saber, e mostrou para o Watson e Crick. Você entende? Porque eles frequentavam o mesmo pub lá perto da universidade. Então, na hora que eles bateram o olho no resultado que era dela, tá certo? O que aconteceu? Eles falaram, bom, beleza, olha, tá vendo essa estrutura aqui? É uma hélice, ali essas repetições, né? Essa história, as bases hidrogenadas hidrofóbicas para dentro, fosfatos para fora, montaram esse modelo, né? Tinha evidência de que biomoléculas podiam assumir a estrutura de hélice lá pelos experimentos do Linus Pauling lá na Califórnia, eles estavam na Inglaterra, né? E com isso eles descreveram a estrutura do DNA, tá certo? E aí eles ganharam o prêmio Nobel, né? Junto com outras pessoas, e nesse caso aqui, quando eles ganharam o prêmio Nobel, deixa eu diminuir aqui só para ver o ano, em 62, né, que foi 53, e 62, a Rosalind Franklin já tinha morrido, porque o Nobel não agracia pessoas que não estão mais vivas, né? Só que a injustiça foi que eles ganharam o prêmio Nobel, ganharam a celebridade no mundo inteiro, mas nunca deram crédito ao fato de que foi vendo o experimento dela, que manipulava um monte de radioatividade para obter esses compostos e que também sofreu as consequências disso, morreu jovem, tá certo? E aqui está também a Martha Chase, e a história dela é bem triste, porque isso eu fui atrás para ver, você entende? Porque é uma coisa que a gente combate hoje, você entende? Independente de ser homem ou ser mulher, nós estamos na universidade, a universidade tem que prezar pelo desenvolvimento da sociedade e a melhoria da humanidade, tá certo? E uma sociedade, uma humanidade que diminui as diferenças, que vai pela equidade, ela é mais justa. Né? Então, a Martha Chase, ela tem uma história triste depois que aconteceu isso, uma série de reveses também que, não vamos dizer assim, foi por causa disso, talvez não, mas eu não sei, enfim, ela foi injustiçada. E no caso da Rosalind Franklin, ela foi muito reabilitada pela ciência quando começou a molécula do DNA, fez 50 anos, tá certo? Aí, todo um reconhecimento dela. Então, eu sempre faço esse momento no curso da Biomol. Vamos pensar aqui, pessoal, meninos, nós, né, a nossa sociedade, vocês sabem que ela favorece, né, tem essa questão. E assim, se a gente considerar, por exemplo, aqui a turma da farmácia, é uma turma composta majoritariamente por mulheres, tá certo? E a gente deseja que cada uma de vocês possa ter essa equidade de salário, de posições, de oportunidades, não só, e eu preciso falar isso, não só de trabalhar, mas também de exercer a função, que aí é uma escolha pessoal, enfim, de ser mãe. Tá? Eu tenho amigas que são pesquisadoras, entende? Que tiveram filho ou no mestrado, depois no doutorado, ou no pós-doc, lógico, junto com seus companheiros, mas sempre essa questão de que a gente tem que privilegiar os direitos iguais.
desculpa a fala, mas eu sempre falo isso e eu acho que é importante. Né? A gente está aqui e a gente deseja isso para vocês, para todo mundo. Então, vamos continuando. Agora, para a questão... 2C, a questão 2C, isso, para o grupo 8. Podemos dizer que o sentido da vida é de 5 linhas para 3 linhas. Né? Explicar no cenário molecular por que essa afirmação é verdadeira ou falsa e por que ela se relaciona com a replicação e a transcrição de ácidos nucleicos. Tá? Então, a questão, grupo 8, a gente já desenvolveu um pouco essa questão, é só complementar. É a senadora Janine. Okay? Olá. Senadora Janine, por favor. Então, professor, como a Gabriela já falou, a gente sabe que a estrutura do DNA é 2 fitas, né? Então, em uma extremidade da fita está livre a hidroxila do carbono 5, da primeira pentose, e na outra está a hidroxila do carbono 3, da última pentose. Então, elas são antiparalelas, que é uma 5 para 3, e a outra que é complementar 3 para 5. Aí, quando o DNA dele está se duplicando, a gente tem a ação do DNA polimerase, que ele é uma enzima que adiciona nucleotídeos. Essa enzima, ela só sintetiza no sentido 5 para 3. Ela também pode sintetizar no sentido 3, mas isso só acontece com o auxílio de um primer, que ele é um iniciador que sintetiza uma pequena sequência de RNA complementar à fita molde. Senadora, aí vamos só fechar aqui um negocinho. A gente tem, então, uma fita de DNA molde, tá certo? E no caso da replicação, tem uma enzima que chama primase, que ela consegue adicionar, sem ter o próprio primer, porque é ela que vai sintetizar o primer, ela sintetiza um pedacinho de primer, né, naquela fita que vai ser copiada, tá? Deixando, então, uma extremidade 3' OH para polimerase poder, então, fazer a replicação do DNA, tá certo? Então, a primase sintetiza o primer. E essa questão é importante, assim, agora, por quê? Porque na próxima aula, que é a aula de PCR, que é até, na verdade, vamos dizer assim, o método mais famoso da nossa UC, pelo menos, ainda mais agora com a questão da Covid, né, diagnóstico do vírus, a RT-PCR, a gente está ouvindo falar disso o tempo todo, e não só nós, tá certo? Mas também, isso é importante, o público em geral, tá certo? Então, isso é legal, porque abre muito espaço para uma coisa que a gente tem que fazer cada vez mais, que é a divulgação científica. A divulgação científica não é a gente chegar na rua, subir em cima do negocinho e falar, gente, olha, agora eu vou fazer divulgação científica, vou dar uma aula para vocês, porque eu estou fazendo auxílio. Não, é dialogar, tá certo? E esse diálogo pode ser desde uma coisa de extensão que a gente vai fazer, uma ação de extensão na Praça da Moça, mas pode ser na casa da gente. Justamente nesse momento, né, de pandemia, que está falando de vacina, né, falando de combate à pandemia. Antigamente, bote aí 20, 25 anos atrás, o público em geral, né, sabia o que era DNA. Não sabia no detalhe, mas tinha um programa popular, que vocês sabem muito bem, que usava o teste de DNA, né, para aquela coisa, mas é o pai, não é o pai. Então tinha essa questão aonde, tirando aí o entretenimento até meio duvidoso do programa, mas trouxe esse conhecimento de que o DNA, como molécula da hereditariedade, tinha um teste que tornava a questão sem dúvida nenhuma. Ninguém contesta o fato de, olha, eu fiz um teste de DNA, deu lá 99,99% de que eu sou pai de uma criança, por exemplo, a pessoa não vai contestar. Você entende? Igual falar assim, não, gente, olha, desculpa, mas a Terra é plana e acabou, tá certo? Vai falar isso para um juiz, tá certo? Então, essas questões também a gente tem que ver, porque não é porque fala assim, a pessoa é fake news, tá falando um monte de asneira, com a maior má fé do mundo, e as pessoas vão acreditar e aquilo vai se transformar em verdade, porque vai ser repetido, repetido, repetido. Não, senhor, tá certo? Existe limite para tudo. A hora que você cai numa questão jurídica, tá, o que vale são as evidências. A evidência da ciência comprova que você faz um teste de DNA, deu 99 que você é o pai, é incontestável. E as pessoas sabem disso.
Hoje em dia está diferente. Outro dia eu desci, já faz um tempo, né? Desci, fui no mercado, aí a pessoa estava falando de RNA mensageiro, de PCR, sabe? Pessoas assim do grande público ali, não era uma pessoa que estudou biomol para falar aquilo. Então é perceber essas oportunidades que a gente tem de conversar sobre a ciência, tá certo? De valorizar e de desfazer as fakes também, né? Então, é importante, né, falar do primer, por quê? Porque o primer e as polimerases é o que a gente vai falar mais na próxima aula, que é a aula de PCR. Tá? E aí, no caso, a gente está falando da DNA polimerase, mas a RNA polimerase também, que transcreve o RNA mensageiro a partir do DNA como molde, né, também trabalha sempre de 5' para 3', tá? Não existe nenhuma polimerase no planeta Terra que adicione nucleotídeos no sentido 3' para 5'. Tá? Então, fechamos aí. Obrigado, senadora. Vamos para a questão 2D. Agora já estou correndo aqui com o tempo. Os conhecimentos básicos dos fenômenos moleculares, como a replicação do DNA, embora permita compreender em maior detalhe o funcionamento dos sistemas vivos, células, órgãos, sistemas, organismos, não permite ainda adaptações para biotecnologias aplicadas. Tá? Então, essa foi uma afirmação, verdadeiro ou falso. Grupo 9, quem que temos representando o grupo 9? É a senadora Letícia. Senadora Letícia. Boa tarde, Isso, professor. Senadora. Boa tarde. Bom, o grupo concluiu que é falsa, porque o DNA é extremamente utilizado na biotecnologia, que ela está presente na síntese de vacina, na eletroforese e na clonagem de DNA. Aí a gente viu uns exemplos de biotecnologia, que seria da ovelha Dolly, que teve organismo modificado geneticamente, e outro exemplo que é bem atual seria da vacina Pfizer, que utiliza o RNA mensageiro. Perfeito, senadora. E toda a questão também dos diagnósticos, né? Diagnósticos moleculares, né? Que podem ser feitos aí através das técnicas de biologia molecular. Então, realmente é falsa, porque são conhecimentos básicos da ciência que foram extrapolados, né, para uma utilização visando a melhoria das condições, né, de vida da humanidade. Tá certo? Por isso que também a gente tem que questionar, muitas vezes isso vem sendo questionado, a gente vai ter oportunidade de falar mais para frente, né? Se falar, é um remédio maravilhoso que funciona bem. Tá bom, custa $1 milhão. E aí? Tá certo? Quem que ele vai favorecer? Né? Então, isso são questões éticas que a gente não vai falar agora, mas que a gente vai falar ainda muito, e é muito interessante os debates. Muito obrigado, senadora. Vamos para o 2E. Uma importante propriedade fisicoquímica da molécula de DNA é sua capacidade de sofrer desnaturação e renaturação, sem ruptura das ligações covalentes fosfodiéster, propriedade esta fundamental para a replicação e transcrição do DNA, e base da técnica de PCR, que será vista na aula 3 com o professor Valim. Isso seria verdadeiro ou falso? Vamos lá, grupo 10. Quem senadora Laura. Boa tarde, senadora professor. Laura. Boa tarde. Então, o grupo discutiu e colocamos que é verdadeiro, porque ao aumentar a temperatura ou mudar o pH, ocorre a quebra das ligações de hidrogênio e não da ligação fosfodiéster. E essa ruptura das pontes de hidrogênio separa as fitas. Aí fica 2 fitas de DNA separadas. Porém, quando o pH é restabelecido, ocorre a reconstituição da dupla hélice. Então, a gente colocou que é verdadeiro. Perfeito, senadora. É um efeito meio zíper que eles falam, né? Porque, na verdade, é assim, a gente pode alterar essa fisicoquímica, né? Ou seja, separar as 2 fitas do DNA por calor e também por alteração de pH, tá certo? Mas, assim, lógico, não é uma coisa que vai destruir, vai transformar o DNA em sopa de letrinhas, em condições controladas. Isso dentro da célula, gente, existem enzimas que fazem isso. Por exemplo, lá na replicação do DNA, tem helicase, tá certo? Que é uma enzima que vai separar as fitas para poder sintetizar o primer, para poder fazer, por exemplo, a replicação. E isso dentro de uma célula não é feito justamente com aumento de temperatura nem alteração de pH, porque é um sistema vivo, né? O pH está taponado e você não vai aumentar a temperatura, é um processo enzimático. E a adaptação desses processos
para o laboratório, para fazer isso in vitro, por exemplo, PCR que a gente vai ver na aula que vem, a gente faz essas mudanças, mas de uma maneira discreta, né? Não vou subir a temperatura para 1000 graus. Tá? Então, na verdade, o que acontece? Durante essa desnaturação, tá? As ligações covalentes que ligam um nucleotídeo no outro se mantêm. Tá? Então, por quê? Porque a informação do DNA está na ordem das bases, tá certo? Que vão ser lidas, que vão codificar ali, pode ser, por exemplo, uma proteína, tá? Então, a informação genética, ela se mantém estável. O que acontece é que a gente expõe as fitas de DNA, tá certo? E com isso, né, pode replicar, mas eu também posso fazer uma série de tecnologias de DNA no laboratório, sendo que o PCR que a gente vai ver na próxima aula. Obrigado, senadora. Vamos para a segunda metade, eu acho que estamos no tempo, vou tentar correr um pouco mais. Alternativa 3A. A extração de ácido nucleico, DNA ou RNA, pode ser realizada a partir de diversos tipos de amostra. Né? Então, que tipos de amostra? A depender do tipo de amostra, podemos comprar kits específicos para a extração de ácidos nucleicos de diferentes materiais de partida. Então, por gentileza, o grupo... aqui a gente tem... É o grupo 11, senador Jefferson. Sou eu, professor. Grupo 11, senador Jefferson. Isso. Oi, senador, boa tarde. Boa tarde, gente. Então, o meu grupo colocou que essa questão seria verdadeira, porque né, a extração do DNA ela pode ser feita por várias amostras, desde que essa amostra contenha uma célula, né, uma fonte do DNA, podendo então ser o sangue, saliva, sêmen, cabelo, tecidos no geral, ossos, fósseis. E existem sim diversos kits para extração de DNA e RNA disponíveis no mercado. E para a gente conseguir escolher qual seria o kit necessário, o kit mais ideal, é preciso levar em consideração vários pontos, como o rendimento dessa extração, a degradação do DNA que deve ser evitada, a eficiência em termos de custo, tempo, a simplicidade da metodologia, também gerar o menor possível de resíduos perigosos. Existem kits também que possuem proteínas e compostos biológicos que removem os contaminantes da amostra, que inativam nucleases que poderiam degradar amostras, né, que foram contaminadas ali, ou no processo de extração, ou que vem propriamente da amostra. E também existem kits que eliminam a interferência de sais contaminantes. E além desse cuidado claramente com o kit, também existem cuidados com o tipo de amostra que vai ser usada. Por exemplo, o sangue, que caso ele não seja fresco, ele deve ser conservado para não ocorrer a degradação dele. Qual é a palavra? Esqueci. Degradação mesmo. Isso, a degradação do material. E é isso. Ótimo, excelente resposta, pessoal. Então, olha lá, né? Eu vou extrair DNA ou RNA, tá certo? Então, dependendo da amostra, né? Eu vou lá coletar essa amostra, eu vou ter que acondicionar, se eu for, por exemplo, essa próxima questão, né? Mas a gente vai ver como que eu coleto essa minha amostra, tá? E aí, as amostras são diferentes. Por exemplo, pessoal, se eu vou extrair DNA de uma amostra de sangue, por exemplo, sangue periférico, vai lá, tiro o sangue e vou extrair. Aí eu estou tratando de células que têm uma parede, uma membrana, não é parede, tem uma membrana envolvendo ali, formando a célula. Se eu for extrair DNA, por exemplo, de um fungo ou de uma planta, aí sim eu vou ter uma parede celular, tá certo? Que é rígida. Então, nesse caso, está explicado lá no vídeo e no assíncrono, né? Eu tenho que utilizar uma força mecânica, tá? Para poder, então, eu vou ter que macerar aquilo no pistilo, né? Com pistilo em 1 grau, né? Que é aquele igual de fazer, de amassar alho, sabe? Aí você vai ter que congelar aquilo com nitrogênio líquido, porque se você for macerar um tecido ali a temperatura ambiente, as nucleares vão degradar todo o seu material, tá certo? Então, dependendo do material que vai ser coletado, pode ter muitos contaminantes. Por exemplo, eu trabalhei na minha pesquisa lá, isolando as bactérias de fezes de macaco bugio, tá certo? Então, se você vai trabalhar com fezes, você vai trabalhar com material de solo, tem muitos inibidores ali, tá? Então, você pode passar um tempão no laboratório tentando padronizar uma técnica caseira para fazer isso,
e você pode passar o ano inteiro e não chegar num material bom. Porém, tem muitas companhias que comercializam kits específicos, tá? São empresas que estão ali no mercado, contratando gente e buscando facilitar, então, a vida do pesquisador, tá certo? Não só o pesquisador lá no laboratório da universidade, mas também, pessoal, vamos pensar vocês farmacêuticos, no laboratório de análise clínica, tá certo? No laboratório de análise clínica, você vai fazer um diagnóstico que seja de uma doença ou de um estado patológico, aquilo, existe um laudo que vai ser assinado pelo profissional que é responsável por aquilo, tá certo? Então, quanto mais otimizado for o método, tem que ter aquele kit que é perfeito, e o kit, ele fala assim, olha, parte de 100 miligramas de material que você vai utilizar, que você coletou, seja um pedaço de tecido ou um volume de sangue, e você vai obter no final por volta de 50 nanogramas por microlitro do seu DNA ou do seu RNA. Então, ele já estima o quanto você vai obter no final do processo, tá certo? Com uma pureza muito alta. Então, podendo trabalhar com kit, né, e provavelmente no laboratório de análise clínica vocês vão trabalhar com kit, é muito mais otimizado. Mas agora é a tal história, pessoal, por isso que eu falo, vocês estão sendo treinados para ser os melhores profissionais. Tá certo? Ah, mas se é kit, por que eu tenho que estudar isso em detalhe? Por que eu tenho que saber tudo isso? Né? Por quê, gente? Porque o kit dá errado. A hora que o kit dá errado, vai lá pro gerente, falar, olha, deu errado o kit, o que eu faço? A gente pagou isso. Agora você tem que testar, tem que falar, olha, gente, a enzima, eu fiz um teste, a enzima, aí você fala com a empresa, ou te dá um kit novo, ela te devolve o dinheiro, ou te dá o crédito para você comprar outra coisa. Tá? Então, essas questões são negociadas pelas pessoas que têm um cargo mais alto dentro ali da empresa, daquele local, tá certo? Que serão vocês. Então, tem que saber esses princípios e não ficar só pipeta A com B com C. Não, tem que saber o que você está fazendo ali dentro. Tá? Então, vamos para a próxima, né? 3. Obrigado, senador Jefferson. A próxima questão. A coleta de qualquer tipo de amostra para extração de ácidos nucleicos não requer nenhum tipo de cuidado especial, bastando ser transportada dentro de um recipiente de isopor para evitar alterações bruscas de temperatura. Tá? Então, por favor, o grupo 12, Senador alternativa Vinícius. 3B, senador Vinícius, por favor, senador. Boa tarde, senador Vinícius aqui. Então, o nosso grupo chegou à conclusão que a alternativa é falsa, né? Porque para qualquer amostra precisa que seja mantida a integridade e a viabilidade dessa amostra para que ocorra o estudo. Então, é necessário um procedimento adequado de obtenção e armazenamento. Aí tem, como dito anteriormente, né, tem vários modos de coletar a amostra e de armazenamento, que pode ser por ultrafreezer, liofilizados e até seco a temperatura ambiente. E a escolha do melhor método de coleta depende do tipo de amostra e em como o armazenamento pode interferir no experimento. E é por isso que os metadados são tão importantes. Pode. E os metadados são importantes porque os metadados são o quê? Eles são os dados sobre os outros dados. Eles fornecem uma descrição de forma inteligível de outras informações, de modo que, tipo, nas coletas de amostras, os metadados informam, tipo, o que foi coletado, quem, quando, onde e por que a coleta de um estudo ocorreu. Então, ele complementa bastante a informação do dado. E é isso. Perfeito. Complementa a informação do dado. Então, vamos lá, pessoal. Podemos utilizar também gelo seco, tá certo? Para transportar uma amostra que você coletou no local e vai levar para o laboratório. Eventualmente, você pode usar nitrogênio líquido, que tem uma outra logística, tá certo? Então, isso vai depender da logística e do quanto você está distante do local onde você vai processar as amostras. E os metadados, como o senador Vinícius falou muito bem, são dados sobre os dados. Então, vamos supor, vai coletar uma amostra de uma planta, tá certo? Lá na Caatinga, tá certo? Então,
trouxe a planta para cá, ou liofilizou, sabe, tem aquele método de fazer como se fosse para herbário, e trouxe lá para Diadema para a gente fazer o experimento. Eu faço o experimento e falo, olha, os meus dados mostram isso, tá certo? Mas se eu não tiver os metadados, o que são os metadados? Aonde que eu coletei? Olha, eu fui ver se essa planta está resistindo à seca, mas tinha chovido essa semana lá no local da coleta. Tá certo? Quer dizer, se eu não tenho esse dado esse dado que mostra o contexto da amostra que eu estou estudando, tá? Você vai ver o quê? Que tem muitas interferências ali no meu próprio dado, que se eu não tiver a informação prévia do que aconteceu, perde a validade, eu não vou conseguir interpretar aquilo. Tá? Então, sempre é muito importante você saber, sabe, se você vai coletar uma amostra, por exemplo, de um paciente, uma coisa humana, quem é a pessoa, fazer anamnese, tá certo? Vocês como farmacêuticos, tá? Então, os metadados são muito importantes dentro do contexto de um projeto de pesquisa. Vamos lá, gente, que o tempo vai. 3C, para o grupo 13. A extração de DNA envolve as etapas de ruptura dos tecidos, extração do DNA na forma solúvel, evitando a degradação por enzimas, purificação do DNA extraído na forma solúvel, eliminando contaminantes que possam causar sua degradação ou inibição nas etapas de experimentação subsequentes, né, depois da extração, que a gente chama de downstream. Explicar no cenário molecular as etapas de desintegração dos tecidos livres de célula, extração e purificação, precipitação para ajuste da solução de DNA à concentração de trabalho. Então, por gentileza, o grupo 13, quem que nós temos? Senadora Júlia. Professor, boa tarde. Senadora Júlia. Boa tarde. A gente marcou ela como verdadeira e eu vou explicar um pouco o que está pedindo. São 3 etapas preparatórias para a extração do DNA. Na etapa 1 ocorre a desintegração, a lise, e isso acontece para que haja um aumento na superfície de contato. E para realizar essa desintegração, pode ser utilizado forças mecânicas como um liquidificador. Vale ressaltar que quanto maior a superfície de contato, a exposição ao tampão, mais eficiente será a extração. Na etapa 2 ocorre a extração e solubilização do DNA. Isso é realizado através de um tampão de extração, que pode ser um detergente, que vai dissolver os lipídios da membrana, ou ainda uma protease, que vai atuar quebrando as proteínas que se ligam ao DNA e as enzimas que o degradam. E a etapa 3 da purificação de DNA, ela ocorre para que possa se livrar de possíveis contaminantes. E essa purificação ela pode acontecer utilizando solventes químicos, como o fenol, ou utilizando colunas de troca iônica, onde o DNA se liga à sílica no interior da coluna e após lavagens sucessivas, visam promover qualquer impurezas, ele é eluído. E após isso, é realizada a precipitação do DNA. A primeira etapa é realizada através da adição de um sal, onde os cátions monovalentes se ligam ao agrupamento de fosfato do DNA, neutralizando suas cargas. E isso minimiza a repulsão entre as moléculas do DNA, o que faz com que elas se agreguem e precipitem. Feito isso, é adicionado álcool, que promove a retirada das moléculas de água que revestem os ácidos nucleicos, promovendo a compactação e agregação das moléculas. E para completar o processo de precipitação, é realizada ainda a incubação e a centrifugação da amostra. E depois dessas etapas, ocorre a quantificação e a medida da pureza do material extraído. Se for uma amostra de boa qualidade, o DNA vai ser encaminhado para a eletroforese em gel de agarose, onde será verificado sua qualidade e sua integridade. E somente após todas as etapas ele pode ser utilizado em experimentos. Perfeito, senadora, muito obrigado. Obrigada, então, pessoal, obrigado pela explicação bem completa. Tá? Gente, se surgir dúvidas, coloquem ou põe lá no Reensina. Tá certo? Então, a desintegração dos tecidos, né, aquilo que vai variar bastante, os protocolos, né, se é uma célula que tem só membrana, se ela tem parede, tá certo? A desintegração, ela tem que ser feita ou na presença dos inibidores de DNase ou de RNase, já direto, ou então ser feito em nitrogênio líquido, para depois você colocar na solução de extração, sempre no sentido da solução de extração de manter os ácidos nucleicos solúveis durante a extração, porque se ele precipitar no meio daquela gororoba toda de, quando você lisa a célula, de membranas, de proteínas, você não vai conseguir purificar nunca. Tá? Então, o objetivo é se livrar de tudo que é proteínas e lipídios e outros componentes celulares e deixar o DNA ou RNA em solução. E aí é uma coisa importante a se dizer. Quando a gente trabalha com kit, é aquilo que eu falei para vocês, tudo é mais otimizado.
eu parto de uma quantidade X, que a bula do kit fala para mim, 100 miligramas, e eu já sei que eu vou obter uma quantidade de ácido nucleico no final, numa concentração que eu já posso utilizar para as etapas downstream. O que é downstream? Se eu for fazer uma clonagem, se eu for fazer uma PCR, tá certo? Eu já estou na concentração de trabalho. Mas tudo isso que foi falado também tem as soluções caseiras. Vou fazer uma extração caseira, que é, digamos assim, mais ou menos o que a gente faz no laboratório, no laboratório presencial, né? De extrair o DNA, a gente faz a lise também, tá? Depois a gente vai fazer a limpeza das impurezas, né? Com solvente orgânico, mostra lá na aula, né? Com fenol clorofórmico, tudo é caseiro. E a gente chega no final com uma solução do ácido nucleico que a gente quer, mas só que um volume grande. E esse volume, o que a gente deseja, o DNA e o RNA, está muito diluído, não dá para usar aquela concentração. Por isso que a gente precipita, tá, o DNA ou o RNA, para depois, então, ressuspender num volume menor, que a gente vai quantificar para poder utilizar na solução de trabalho. E aqui uma coisa importante que a gente fala lá, tá? Quando a gente vai analisar o DNA ou RNA... Peraí, gente, deixa eu ver aqui. Às vezes eu fico falando, o professor fala, daí chega lá na frente, tem a questão, e eu já dei o maior spoiler, tá? Mas tudo bem, eu vou falar porque é importante. Quando a gente está avaliando o final, a gente quer avaliar o quê, gente? A quantidade de material que a gente obteve e a integridade, se não foi degradado. Tá certo? Então, para saber a quantidade que a gente obteve, a gente utiliza o espectrofotômetro. Tá? A gente vai ler a 260 nanômetros, que lê, então, os ácidos nucleicos, e a mesma amostra a gente lê a 280 nanômetros, que é o comprimento de onda para ler proteínas, que são a maior parte dos contaminantes. E surgiu uma pergunta interessante que veio para mim no inbox, perguntando, mas professor, se eu vou dosar o ácido nucleico, eu preciso fazer uma curva padrão, igual a gente faz com a proteína? Não precisa, pessoal. Você vai ler um branco só com água, tá certo? Para o espectrofotômetro assumir aquilo como zero de absorbância, e aí você vai colocar o seu ácido nucleico, tá? Para poder ler. Então, com a espectrofotometria, você lê a quantidade. Só que você pode ter uma quantidade de ácido nucleico que tem uma quantidade, mas está tudo degradado. A única maneira de eu ver a qualidade do meu ácido nucleico, se ele está degradado ou não, né, uma maneira da gente ver no laboratório, é pela eletroforese. Tá certo? Que eu faço gel, corro as minhas amostras, elas vão dividir por tamanho, e ali eu vejo se o meu DNA, o meu RNA está degradado ou se ele está íntegro. Maravilha. Vamos para a próxima questão. O tempo já está batendo aqui na trave. Vamos para a questão, então, 3D. É isso. O procedimento na extração de RNA para estudos de expressão gênica, tá? Então, RNA é expressão gênica, já vai falar isso na próxima aula, é muito similar ao utilizado na extração de DNA. Porém, requer cuidados adicionais, pois as RNases que degradam RNA são bem mais difíceis de inativar do que as DNases. E requerem, né, o uso de inibidores de RNase. Então, explicar no Senado Molecular os aspectos básicos da vacina de RNA mensageiro que imuniza contra a Covid. Primeiro, vamos ver a questão da extração. Grupo 14, por favor. É o grupo 4, professor. A gente não tem grupo 14, é o grupo 4. Voltamos lá. O senador Rafael. Oi, de novo. Olá. Não, então, em relação à extração do RNA, né, a gente já discutiu bastante, que foi muito importante, e agora se fez mais importante, né, para fazer agora a vacina de RNA mensageiro, que abriu portas agora para uma infinidade de aplicações, né, e essa plataforma já vinha sendo estudada desde os anos 90, só que não tinha nenhum medicamento e nenhuma vacina aprovada em nenhuma agência regulatória mundial que utilizava essa plataforma, mas já estava em estudo, já foi bem destrinchado já esse assunto. E a vacina da Covid, ela funciona, é um RNA mensageiro, né, do SARS-CoV, então é uma sequência, né, é uma sequência que vai induzir o quê? A produção da proteína viral, aí, teoricamente é a spike, né, o espinho. E aí ela está envolvida numa membrana lipídica, Isso, exatamente, esse coroninha aí.
E ela está envolvida numa membrana lipídica porque ela tem que atravessar a membrana da célula, né? Porque ela tem que chegar a ser esse RNA mensageiro, vai ser lido no ribossomo e vai produzir a proteína. E aí essa proteína vai ser produzida pela maquinaria da célula mesmo, e essa proteína vai começar a circular e vai ativar o sistema imunológico, porque ela vai pegar os receptores, né, toda a primeira linha de defesa, e aí vão desencadear a resposta inata e depois a resposta adaptativa, e vai gerar os anticorpos que a gente quer tanto, né. E aí é assim que ela funciona. Só que aí também vai ter, na vacina vai ter estabilizadores também, o RNA também é muito mais sensível, né, temperatura também, e é isso, por isso que precisa manter agora, se não me engano, acho que é menos 40 ou menos 80. O professor aí me ajude, que eu já não lembro da temperatura direito. Por aí mesmo. É. Perfeito, senador Rafael. Obrigado. Então, vamos lá, gente. Só revendo aqui, né? Então, as RNases, elas são muito mais difíceis de inativar. Então, existem enzimas que inibem, que a gente põe na reação quando é com RNA. E uma característica que a gente coloca lá também é que quando a gente vai fazer o gel de RNA para analisar, a gente tem que colocar um agente desnaturante, formamida. Por que isso, gente? O nome não importa, o importante é o raciocínio. Os RNAs, como eles são simples fita, eles podem dobrar nele mesmo, né? Por ligações aqui de bases intramoleculares. Então, eu colocando formamida, o RNA ele desfaz essas ligações intramoleculares, ele vai migrar no gel pelo tamanho dele, não pela forma. Tá? Porque se eu não desnaturasse, ele ia ter um tamanho menor, ia migrar mais rápido, não ia corresponder ao próprio tamanho dele. Tá? Isso está lá na aula. Se tiver dúvida, coloca para a gente. Tá? E a vacina de RNA também, excelente explicação do senador Rafael, e a gente vai continuar falando mais disso em outras aulas. Vamos lá, pessoal. Obrigado, senador. Agora para a questão 3E. Uma vez extraídos os ácidos nucleicos, né, DNA ou RNA, por espectrofotometria, podemos, é o spoiler, quantificar o produto final, mas não conseguimos aferir a pureza do material extraído por esse método. Explicar no cenário molecular como realizamos essa quantificação. Temos aqui agora, então, é o 3D. 3E. Sou eu, professor. É o grupo 3? É o grupo 3, né, da Ana? 3. Senadora Ana, é o grupo 3 o seu? Sim, é o grupo 3. Senadora Ana. Tá ótimo, obrigado. Vamos lá. O meu grupo colocou que é falso, e agora eu vou explicar um pouquinho. A quantificação do DNA por espectrofotometria é realizada por medição da quantidade de luz absorvida pelo DNA em uma solução, no comprimento de onda de 260 nanômetros. Quanto maior for a absorção de luz nesse comprimento de onda, maior será a concentração de DNA ou RNA na solução, porque eles têm o mesmo comprimento. E para realizar esse cálculo, é preciso saber que o valor da absorbância de 1,0 corresponde a uma concentração de 50 nanograma por microlitro de DNA ou 40 nanograma por microlitro de RNA. E realizando esse cálculo, a gente obtém a concentração desses compostos na amostra de DNA e RNA. Além disso, a gente pode medir também a pureza, pois cada componente presente na amostra absorve a luz em diferentes comprimentos de onda. E quanto maior for a absorbância a 260 nanômetros em relação a 280 nanômetros, que é o comprimento de onda de proteínas, maior será a quantidade de DNA e RNA na amostra. Por isso que a gente colocou que é falso, porque dá para observar assim a pureza na espectrofotometria. Perfeito, senadora. Quer dizer, a gente pode aferir a quantidade e a pureza, né? Se ela está correta. Agora, se eu tenho, por exemplo, chego lá, vou fazer uma extração caseira de DNA. Deu uma pureza muito ruim, tem bastante proteína aqui, vou ter que jogar fora. Não, gente, vocês podem fazer uma etapa mais de purificação, que pode ser por fenolcloroforme, tá certo? Você vai obter menos material no final, mas o material puro e você não perdeu o seu dia de trabalho. Tá certo? Então, muito obrigado, senadora Ana. Muito boa a sua explicação. Né? Obrigada. Quantidade, pureza e espectrofotometria. Eu quero saber a qualidade, se está degradado ou não, tem que ser a eletroforese, tá certo? Pessoal, agora eu fico muito... essa hora eu começo a ficar estressado, porque eu não gosto de passar das 2 horas de
de síncrono, porque é o combinado. Então, aqui eu tenho duas coisas. Ou a gente vai até o teto aqui, fazendo o sorteio, e não vai estar para terminar, ou eu faço a explicação aqui rápida das 5 últimas alternativas. O que vocês acham? Para completar, porque senão vai ficar incompleto. Posso comentar aqui rapidinho. Porque todos os grupos já falaram pelo menos uma vez, né? O que vocês preferem? Porque também não quero, o grupo às vezes preparou, né? Ou a gente vai um pouquinho além das 16 horas, mas eu fico com receio de depois aquela coisa, né? O professor está indo além. Posso comentar, então? Vamos lá, então. Obrigado, pessoal. Então, 4A. A integridade dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, se ao final da extração estão degradados ou não, é aferida através da técnica de eletroforese em gel de agarose. Explicar no cenário molecular as bases da eletroforese e qual a diferença. Já meio que falamos isso, né? Na verdade, a eletroforese, você faz aquele gel, aplica as amostras, tá certo? E aí, para aplicar essas amostras, a gente coloca um pouco de glicerol para a amostra poder descer lá no pocinho, e aí o gel é como se fosse uma esponja. As moléculas maiores migram mais lentamente, as menores migram mais rapidamente, né? Então, no caso aqui do gel para DNA e RNA, é aquilo que eu falei, quando eu estou analisando RNA, para desfazer os pareamentos intramoleculares de bases, eu coloco formamida, que é um agente desnaturante, e aí eu vou fazer a migração por tamanho, e não por forma, ele está agregado. Tá? Lembrando, pessoal, que isso tudo está no Google, é acessível. Mas quanto que é mesmo o DNA dupla fita, RNA? É 50 ou é 40? Põe no Google. O importante é o raciocínio, é isso que a gente está desenvolvendo agora. Tá? Olha, 4B. No gel de RNA, o indicativo de que a extração funcionou bem e o RNA não está degradado é a visualização de bandas fortes de RNA ribossomal no gel, pois esses RNAs fazem parte da estrutura do ribossomo e existem grandes quantidades dentro da célula. Tá? Então, eu não falei, né? A alternativa A é verdadeira, essa também é verdadeira. Tá? Se vocês olharem lá, e tem lá na gravação e no PDF, né, para eu saber que o RNA que eu extraí, tá? Quando eu falo de extrair RNA, pessoal, eu estou extraindo os 3 tipos: RNA transportador, RNA ribossomal e RNA mensageiro. Tá? O mensageiro é o que vai codificar as proteínas e tal, mas quem está em grande quantidade é o RNA ribossomal, porque ele está no ribossomo. Cada célula tem muitos ribossomos, e cada ribossomo tem um RNA lá no meio. Então, quando eu extraio RNA e eu vejo aquelas 2 bandas fortes no gel de RNA, eu considero que os RNAs mensageiros que estão a 1% no total de RNA não estão degradados. Se eu vejo já a minha banda de RNA ribossomal degradada, aquele que é 1% já degradou antes de ontem. Tá? Então, olhar isso lá. Se tiver dúvida, põe para a gente. C. Para visualizarmos o DNA no gel, utilizamos um corante azul que intercala na estrutura em dupla hélice do DNA. Essa alternativa é falsa, porque quando a gente fala de fazer uma eletroforese em gel de agarose, a gente utiliza 2 corantes. Um corante é o azul que a gente vê a olho nu, tá certo? Aquele corante azul, ele serve para ajudar a gente a pôr a amostra no pocinho, porque o pocinho é muito pequenininho, com a ponteira. O gel é transparente, praticamente transparente. A solução que eu tenho lá no tubinho de DNA é transparente. Então, se eu não tiver um corante ali que me ajude a colocar no pocinho, vai ser muito difícil, eu vou perder minha amostra. Outra coisa que eu falei para vocês, na amostra que eu vou colocar no gel, eu ponho um pouquinho de glicerol, para aumentar a densidade da minha amostra de ácido nucleico, senão ela não vai parar no fundo do pocinho. Tá? Tem lá também explicado. E para ver o DNA finalmente, a gente utiliza um outro corante, tá? Que é um corante que intercala nas bases do DNA. Ele tem uma estrutura planar, a gente conhece o brometo de etídeo, que a gente usa muito no laboratório. Em geral, a área de eletroforese é isolada num canto, porque o brometo de etídeo ele é tóxico, ele é teratogênico, mutagênico, a gente tem que tratar os resíduos. E tem os corantes Cyber, que também eles entram entre as bases do DNA, mas são menos tóxicos do que os brometos. Tá? Então, tem esses 2 tipos de corante.
Numa perícia, coletar a amostra em busca de DNA para análises moleculares que trazem maiores informações ou elucidação na cena de um crime faz parte do roteiro de diversos filmes e seriados, bem como episódios da vida real. Senado molecular, citar algum filme, seriado ou crime real onde o DNA forense permitiu desvendar os mistérios do crime em questão. Isso aqui, gente, vamos deixar ao longo do semestre. De repente você assistiu lá uma série do Netflix, olha, mas esse aqui tem a questão do DNA. Né? Então, várias filmes, desde os antigos, né? Outro dia eu estava assistindo aquele Professor Aloprado, lá um filme antigo, né? Falando disso, tem o Gattaca, e tem as séries Netflix. Se alguém vê alguma coisa, põe aí para a gente discutir. E, finalmente, na pandemia de Covid-19, a coleta de amostras em vias respiratórias com uso de SWAB para o diagnóstico molecular da infecção pelo vírus SARS-CoV-2 vem sendo utilizada no mundo todo. A utilização de kits comerciais para a extração padronizada de RNA mensageiro do vírus em quantidade e qualidade necessária para a realização de análise de RT-PCR diagnóstico têm sido fundamentais no acompanhamento epidemiológico da doença como etapa crucial no combate à pandemia. Senado molecular. Então, falar se isso é verdadeiro ou falso, é verdadeiro, tá? Então, você vê, todo esse encadeamento da própria alternativa já é uma explicação, né? Verdadeiro. E no Senado, como as contribuições da ciência no combate à terrível pandemia de Covid-19 podem permitir maior diálogo entre cientistas e a população em geral, e atuar no combate à fake news e ao negacionismo da ciência. Tá? Eu acho que, num primeiro momento, pessoal, é a gente conversar com as pessoas próximas, né, os familiares, e é conversar mesmo, porque, vamos falar a verdade, sempre tem um negacionista na família, alguma coisa, sabe? Tipo, não vou desenvolver o assunto, mas vocês sabem do que eu estou falando. Então, a gente tem que, sabe, estabelecer um diálogo possível. Tá? Então, terminamos aqui. Tá? Eu só vou fazer o seguinte, então. Oi, diga. Teve uma pergunta na aula assíncrona que eu gostaria de responder porque meu grupo percebeu que não tinha no questionário. Pois não, por gentileza. A pergunta era: quais as duas desvantagens que a vacina de RNA mensageiro tinha na década de 90 e como elas foram superadas? Aí a gente achou que as duas dificuldades era de entregar uma molécula muito sensível ao alvo correto e garantir que ela fosse segura. Isso se dá porque o RNA é muito mais instável do que o DNA, então ele se degrada muito fácil quando ele entra no nosso corpo. Então, tiveram que descobrir um tipo de embalagem para o RNA, um invólucro, que protege o RNA mensageiro e ele degrada no momento que ele entra na célula, liberando o RNA. Então, ele impede que o RNA degrade e ele libera o RNA na célula. Essa embalagem é feita de lipossomos ou nanopartículas. Perfeito. E a outra, vocês chegaram? A outra a gente viu que estava nos questionários. Já foi respondida por outro A outra é o seguinte, pessoal, isso também é interessantíssimo. É porque essa, vamos dizer assim, a questão de você fazer uma vacina de RNA, a gente passou 1 minuto, tá? Só vou finalizar isso e eu termino a gravação, porque é um assunto interessante. A vacina de RNA tem essa questão, né, de que você é uma molécula muito sensível, o lipossomo facilita mesmo, né? Você imagina, você toma lá a Pfizer, né, vai encontrar a célula e vai fundir aquela membrana e vai liberar o RNA lá dentro da célula, tá? Evitando que ele seja degradado. E a outra questão, pessoal, é que no nosso organismo, isso lá nos experimentos anteriormente, que eles tentavam expressar proteína a partir de RNA mensageiro injetado, o que acontece? O nosso organismo, ele entende, se você tiver um pedaço de RNA solto lá dentro, ele entende aquilo como um invasor. Por quê? Porque existem os vírus de RNA, tá certo? Então vai lá e é degradado mesmo, tá? E dispara uma resposta lá imunológica. Qual foi a grande sacada? Que é uma história muito interessante, que depois a gente vai ter oportunidade de discutir. Uma pesquisadora, ela trocou, em vez de ela usar uridina, ela meio que enganou a célula, ela pôs pseudouridina, que é uma uridina modificada, e com isso ela
esse método, né, engana o sistema imunológico que não reconhece mais aquele RNA como um agente invasor, tá certo? Então, por isso que viabilizou a utilização, então, do RNA mensageiro como um agente imunizante, uma vacina. Não é legal demais? O que você achou, Gabriela? Vou parar Eu achei muito legal. a gravação. O meu grupo, aqui a gente escreveu essa parte da uridina e da pseudouridina, e é legal ver também que com esses invólucros no RNA fez com que a resposta imunológica fosse mais branda, as vacinas, porque no começo, quando coloca diretamente, a pessoa quase morre lá de tanto efeito. Isso, exatamente. Olha que interessante, né? Pessoal, então, aqui, olha, porque encerramos o período síncrono, eu só vou deixar para vocês aqui para a gente relembrar que os seminários foram sorteados, vocês viram. Agora, quem eventualmente, queria trocar, eventualmente tal, tem aquele sistema que a monitoria já desenvolveu, né, de você, quero trocar, vai fazer o mercado de troca, que vai colocar lá para ver se algum outro grupo quer trocar, né, algum grupo inclusive de outra turma, né, e eventualmente fala, não, beleza, caiu esse tema aqui, meu grupo quer fazer, e pronto, já está solidificado. Uma coisa que vocês podem fazer, que eu já postei lá, é a desconstrução dos artigos. Então, aqui, olha, vocês têm o código de todos os artigos, tá? Dos 33 artigos, vocês vão encontrar o código do artigo de vocês. O que vocês podem fazer é fazer o que eu fiz aqui, é pintar a casinha do que vocês encontrarem no artigo de vocês, em termos de técnicas. E aí você vai olhar isso nos materiais e métodos. Tá? Pode ser técnicas de biologia molecular, por exemplo, PCR. Eu vou olhar aqui, vai ter PCR, tem inclusive outros tipos de PCR. Você marca a sua casinha aqui. Ele utilizou cobaia. Marca ali, tá certo? E aí vocês podem, inclusive, comparar depois quais os outros artigos que utilizaram essas mesmas técnicas. Na verdade, eu acho que o professor já fez até isso, ó. Eu já fiz, é só vocês olharem, tá certo? Agora aqui é que eu queria fazer meu truque, deixa eu ver. Dá licença, gente, agora aqui é que eu vou fazer bonito, cadê? Atenção. Olha, gente, o rolo de papel higiênico, caso eu precise só o nariz, acontece. Tá dando para ver aí agora, em detalhe, ou não? Não tá, né? Sim. Tá dando para ver em detalhe aqui? Dá sim, professor. Os professores, estou treinando isso, né? Os professores, e aqui já está marcado, na verdade eu já fiz isso para vocês, tá certo? Vocês podem olhar quais as técnicas que tem nos artigos de vocês e, eventualmente, outros grupos de outros artigos que utilizaram técnicas similares. Tá certo? Acho que eu até saí da outra ali. Para vocês já terem uma ideia, porque agora quem já, digamos assim, já sabe qual paper que pegou e já vamos fazer esse paper, já pode eventualmente entrar no período assíncrono, tá certo? Por exemplo, agora eu já vou pôr esse link lá nos grupos da farmácia do noturno e da biologia. Tá? Então, quem quiser continuar... eu ia parar a gravação e não parei, né? Desculpa. Interromper a gravação. Agora sim.